vou saudando no nome maravilhoso de Jesus. Seja Deus glorificado pela oportunidade que temos de estarmos na casa do Senhor. Em pé como estamos, acompanhe-me numa leitura da palavra do Senhor. Salmo 100. Esse salmo está no meu coração e vocês vão ver seguidamente eu fazer menção dele. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, e louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Graças a Deus. Queridos, que bom que você está aqui essa noite. Quero cumprimentar todos quantos estão participando desse culto pela transmissão. Desejo que você, aí na sua casa, e quando você visualizar esse vídeo, você possa também sentir a bênção de Deus em sua vida. Quero com alegria apresentar os nossos visitantes, principiando aí pela nave. Quantos irmãos, amigos que estão juntamente com nós essa noite, que estão nos visitando, dê um sinalzinho assim. Quero te conhecer, te ver. Lá temos, bem-vindo meu querido, que Deus te abençoe, sinta-se bem juntamente conosco, marque um lugarzinho, esse lugar é teu, para você te ocupar sempre que desejar. Glória ao Senhor. Quero apresentar com alegria o pastor Jefferson, já vai ficar aqui, já logo vai ministrar a palavra. Eu o convidei para ministrar a palavra do Senhor. Ele é o presidente da igreja Assembleia de Deus na cidade de Esteio, e é o nosso diretor executivo ali da nossa secretaria da convenção. Que Deus abençoe, é um prazer recebê-lo. Ele se faz acompanhado do evangelista irmão Isaías, que ministra, por sinal muito bem, ministra para a família. E temos também evangelista Valtuir. Deus abençoe, são bem-vindos. A igreja deseja recebê-los com alegria, diga amém. São bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Pós-mensagem, eu tenho um desafio a lançar essa noite, e eu vou deixar na expectativa por enquanto. Depois, pós-mensagem, nosso horário, nós sempre vamos, 1h30 de culto, começou às 8, então nós vamos até às 9h30, e eu sei que o nosso companheiro vai deixar 10 minutinhos para mim no final também. Que Deus te use poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Com uma educação dessa, a gente deixa até mais que 10. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar, por favor. Do jeito que ele fala, a gente dá até o relógio para a obra missionária, é ou não é? Pastor Arnaldo é um amigo, uma pessoa que não é difícil admirar pela sua integridade, honestidade, seriedade com que ele leva e faz a obra de Deus. O jeito que ele entende a obra de Deus, do jeito que ele enxerga as pessoas, torna ele um homem nobre, de um sentimento muito elevado, e de uma pessoa que a gente pode dizer que se pode imitar. É um referencial. O problema do mundo são a falta de referenciais. Quando achamos alguém que é um referencial em honestidade, integridade, lisura, transparência e bom trato, o desejo que dá é de a gente permanecer perto de uma pessoa assim. E para mim não é difícil falar isso, porque é o que eu creio. Se fosse vir para cá para falar de coisas que eu não acredito, não teria sentido nenhum. Primeiro, ocupar um lugar tão santo, sagrado, como a tribuna de um púlpito, que o impacto dele é para além da morte, é para a vida eterna. Então a gente toma esse lugar sempre, em qualquer lugar,
qualquer momento, qualquer igreja, qualquer altar, com muito temor, com muita certeza de que este lugar pertence a Deus, que reparte com a gente. Reparte com a gente o espaço sagrado para a gente poder, na sua instrumentalidade, de alguma forma, salvar alguém, ajudar alguém, orientar alguém, mostrar e apontar o caminho para alguém, de alguma forma, revelar os oráculos perfeitos de Deus, trazer o céu de alguma forma para a terra, permitir que o ambiente fique tão santo, tão sagrado, tão espiritual, que os anjos não sintam a diferença daqui para lá e desejem ficar um pouco mais com a gente. Amém? Glória a Deus. Estou acompanhado de 2 amigos, obreiros, amigos, que dentro do possível estão sempre com a gente. E eu nem convidei muitos, mas esses 2 eu trouxe para dizer que eu não vim sozinho de guarda-costa, né? Mas se eles falhar, tem anjo. Quem está no Espírito enxerga. Quem não está, não vê, mas quem está, enxerga. Prazer rever alguns amigos, eu não vou citar o nome de todos, porque nem lembro. Mas irmão Wilson, né, um querido amigo que a gente se conhece há anos, vice-presidente aqui da igreja, Deus abençoe. Outros irmãos que se referiram a gente, eu retribuo de igual forma o carinho em nome de Jesus. Gente, vamos abrir a palavra de Deus. A palavra de Deus. É tão bom poder ter um tempo dado por Deus para ser útil aos meus amigos, à igreja do Deus vivo, e estar diante. Eu sei que essa igreja nem comporta todo o povo que tem. E eu sei que a chuva assusta os crentes. É uma coisa incrível em todo lugar isso. A gente que trabalha como pastor entende bem essas coisas, né? Então, eu penso que quem está aqui presente, não só em espírito, mas corpo e alma, está aqui por algum propósito. Deus te trouxe por algum motivo. E você até o fim desse culto vai entender esse motivo. Eu tenho por certo isso. Amém? Vamos abrir o livro de Atos. Eu gosto demais do livro de Atos. Capítulo 4, o versículo 4, o versículo 27 em diante. Podemos até ler um pouco mais antes, 24 até o 31, do 24 até o 31, capítulo 4, versículo 24 até o 31. Eu penso que isso é suficiente. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus, unânimes, e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Que pela boca do Teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho determinaram, antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar,
em que eles estavam reunidos e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com muita coragem, ou algumas traduções diz com ousadia. Amém. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Irmãos, eu gosto do livro de Atos. Alguém diz que a igreja de hoje, ela é o Atos 29. Terminou no 28, a história da igreja. Mas alguns eruditos teólogos dizem que a história da igreja terminou para aquela época, naquelas circunstâncias, mas que a igreja não morreu, e por não morrer, por prevalecer diante das perseguições, das lutas, dos problemas, das dificuldades, dos desafios, das ameaças, de homens prepotentes, que não imaginavam que nós não somos um povo abandonado, não somos sem terra, não somos sem teto, nós temos teto, temos terra, e se não tem aqui, tem na eternidade a morada eterna. O livro de Atos é o livro que fala da igreja que, movida pelo Espírito, da igreja em ação, da igreja que tem atitude, da igreja que tem gestos, da igreja que tem convicção, da igreja que tem fé, mas não é a fé morta, não é a fé inoperante, não é a fé passiva, não é uma fé que não move, é a fé que move a igreja, move ela, move em muitas direções, move na direção de Deus, porque eu olho para Atos e eu enxergo em Atos a igreja movida para adorar. Frequentemente eu olho para Atos e vejo a igreja de joelhos, a igreja chorando, a igreja gemendo, a igreja pedindo, e portanto a igreja que recebe, que vence, a igreja que está cheia da glória de Deus. O livro de Atos não é o livro do ato de uma igreja fracassada, não é o livro de Atos de uma igreja que chora sem ser consolada, não é o livro de Atos da igreja perseguida sem protetor, não é o livro de Atos, não é o livro de Atos de homens meramente vazios, com vontade de fazer. Não, são homens movidos, são homens cheios, são homens com graça, são homens com fé, são homens com esperança, são homens que têm certeza da glória de Deus nas suas vidas. O livro de Atos é o livro das obras, das iniciativas, dos grandes projetos que não nasceram com a igreja brigando, com a igreja murmurando, com a igreja dividida. Quanto maior era o sofrimento, maior era o nível da oração. Quanto maior o sofrimento, maior era o nível de quebrantamento. Quanto maior era o sofrimento, maior era o nível de fé e certeza de que o céu para a igreja que ora não está de bronze, mas está aberto da presença de Deus. A igreja de Atos é a igreja que acredita que Deus não está dormindo em berço esplêndido, só no hino nacional. Só o hino nacional fala de alguém deitado em berço esplêndido. Não, ele não está deitado, não está deitado. Estevão viu ele de pé, à direita de Deus Pai, olhando para ele, torcendo por ele. A igreja de Atos é esta igreja, uma igreja que eu disse dinâmica, uma igreja onde os milagres de Deus aparecem. É esta igreja que neste capítulo que lemos, e versículos que lemos, aparece várias coisas importantes nele, que nos mostram, abre uma janela da revelação de Deus, para que Deus nos permite enxergar como era a vida
da igreja de Atos. Às vezes olhamos para a igreja de Atos e torcemos dizendo: Senhor, eu quero ser o apóstolo Paulo. Outras horas olhamos para Pedro: Senhor, eu quero ser o apóstolo Pedro. Outra hora olhamos para Estevão, um mero diácono, mas cheio da graça. A grandeza não está nos nossos títulos, a grandeza está no nível da unção de Deus na nossa vida. Meus irmãos, a igreja de Atos era grande na sua comunhão com Deus. E esta igreja adestrada para a guerra, não para guerra física, não para guerra com armamento forjado nas fábricas humanas. Ela tem as armas do Espírito poderosas, e ela usa estes instrumentos para fazer uma grande obra. Aleluia. A igreja de Atos, no capítulo 4, ela percebe o enfrentamento de uma batalha, quando Pedro e João, depois de irem ao templo a hora toda da oração. O bonito, sabe quando que a gente sabe que seguiu certinho os passos do mestre? Depois que ele nos deixa só e nos monitora, vendo o que deu aquele tempo todo de ensino. Jesus já tinha ido embora. Aparece para eles em Atos 1. Livro todo de Atos pode ser dividido em 3 grandes blocos: a ascensão, capítulo 1, a descida, capítulo 2, e do 3 ao 28, a expansão, subida, descida e mãos à obra, porque Deus está à frente desta igreja. Livro de Atos é esta igreja tão viva que aparece lá. Pedro e João sobe a hora da oração. Toda vez que a igreja de Atos já aprendeu, ela já aprendeu uma lição, que o milagre vem num ambiente de oração. O milagre aparece e se manifesta na nossa unidade. Pedro e João, 2 homens tão diferentes. Alguém até diz assim: irmão, eu não consigo andar com você, você é tão diferente. Bem, eu posso então já te digo, se você quer andar com Deus, a primeira coisa que Deus vai te ensinar é andar com o diferente, a respeitar o diferente, a ter amor pelo diferente, a suportar o diferente. Amém? Pedro e João iam à hora da oração, e quando você busca a Deus, as necessidades aparecem, explodem, se manifestam aos nossos olhos. Capítulo 3 de Atos mostra o milagre que Deus fez através de João, que não tinha prata e não tinha ouro, mas tinha algo que a prata e o ouro também não compra, que é a presença de Deus, a unção de Deus, a operação do milagre. E é esse homem, 2 homens simples, mas com uma visão muito ampla, muito grande, que percebe um homem à porta do templo. Pedro e João olham para si, percebe que o homem também os monitora, os observa, e diz para ele: olha para nós, não temos prata, não temos ouro. E a história você sabe, Deus entra em cena, Deus entra e faz uma grande intervenção, e aquele homem é curado à porta do templo, e ele salta, sai se alegrando, louvando, e depois da cura entra do templo. Bem, é nesse momento que Pedro e João testemunham, pregam, falam da ressurreição do Senhor, e aqueles religiosos da época se levantam, os perseguem, os proíbem de falar, e eles saem da presença daqueles homens que tentaram os intimidar, que tentaram retardar, imprimir o medo neles. Eles, no capítulo 27 em diante, você percebe que eles não vão para casa, não se fecham, eles não entram em conflito, não entram em depressão, não ficam ansiosos. O dia da luta, o dia do problema, o dia da ameaça, é mais do que nunca, é hora de estar junto com os irmãos, é hora de ir para a igreja, é hora de estar perto de quem tem fé, é hora de pedir oração, é hora de chorar junto. Pedro e João vão para junto da igreja. O capítulo 4, verso 27 em diante fala que eles vão para junto da igreja. E quando eles lá
procura a companhia dos irmãos. Há uma conexão nos irmãos da igreja de Atos. Uma conexão que eles não abrem mão. Não abrem mão. Eles não abrem mão de estarem juntos até nos dias difíceis, até nos dias que parece que a glória se foi, que a honra se foi, que a força se foi, que as portas fecharam, que o céu parece de bronze. Nesse dia, eles procuram a igreja. Há um poder sobre a igreja, há uma presença sobre a igreja, há uma glória sobre a igreja, há uma promessa sobre a igreja. Eu quero estar sempre, pastor Arnaldo, ao lado de um homem que tem uma promessa. Talvez sobre um pouquinho da tua graça para mim, da tua unção para mim, da tua alegria para mim, da tua fé para mim. Glória a Deus. Eu sinto algo maravilhoso aqui essa noite. Irmãos, a igreja de Atos, Pedro e João, homens maduros, experientes. Eu acho interessante, essa igreja é tão madura que fica junto. Ela não se separa, ela não cria blocos, não cria grupos, não cria facções. Pedro e João vão para a igreja, e a igreja conhece quem é Pedro e quem é João. Não são homens estranhos, são homens de um testemunho, são homens que são referência, são homens que são paradigma, são homens que são exemplo, e a igreja abraça essa gente. É na hora do sofrimento, a igreja madura, ela tem que se abraçar, ela tem que se unir, ela tem que se apertar, ela tem que se aceitar, ela tem que orar, aleluia. Pedro e João vão junto da igreja, no dia da adversidade. Pedro e João não abrem mão, no tempo da tribulação, de estarem perto de gente que tem fé. Ande com quem tem fé, procure quem enxerga os horizontes abertos, não escuros, não turvos, não cheios de desesperança, não, os horizontes para quem tem fé, que tem a visão da fé. A fé é que nos move, meus irmãos, é nossa visão que nos move, nos faz andar. Quem não tem visão está tateando, está cego, mas quem tem visão sabe aonde vai chegar, aonde Deus levará ele, até onde Deus fará ele ir, aleluia. Tem um ditado que diz que meus pés não me levam aonde meus olhos não enxergam. Se teus olhos não enxergam, tu nunca irá até aquele nível. Tu nunca subirá os degraus do nível que você não enxerga na escada. O medo vem e o medo nos paralisa. O medo tira de nós o conforto, a segurança de continuar andando. Precisamos, a primeira coisa quando oramos, precisamos expulsar o medo de nós. O medo não vem de Deus. Paulo disse a Timóteo: Deus te deu um espírito de ousadia e não de medo, Timóteo, de ousadia, aleluia. Eles viviam com uma consciência de que aquilo que os unia era maior do que aquilo que os podia separar. A igreja de Atos, a igreja madura, nos mostra como enfrenta a adversidade. Ela não enfrenta se fragmentando, ela enfrenta se unindo, se juntando espiritualmente, não dá para falar fisicamente, espiritualmente, aglomerando. Aglomerando espiritualmente, se unindo em oração, se unindo nos propósitos, se unindo nas metas, nos ideais, de não deixar ninguém para trás. Pedro e João vão com essa consciência buscar a companhia dos irmãos. E é nesta hora, nessa consciência, que eles vão buscar. É nesse desejo de comunhão, que significa comunhão. A palavra vem do grego koinonia.
compartilhar nossos recursos materiais e nossos dons e talentos com aqueles que precisam. Isto é comunhão. Segundo o princípio de comunhão, fala da caridade ao pobre, ao próximo em geral. Mas seja dar na medida da posse, na medida que alguém tenha necessidade, ou repartir. Comunhão significa repartir. Você diz, pastor, mas a igreja de Atos era tão pobre, parece. Mas eles repartiam a sua fé e a sua comunhão, o seu apoio, a sua generosidade, a sua solidariedade, o seu ímpeto para poder pregar, para poder avançar, para poder cumprir com a missão que Deus lhe deu. A igreja de Atos, ela ora de uma forma em que ela revela os conceitos que ela tem de Deus. Na oração que eles fazem, diz, ó soberano Deus. Soberano significa aquele, o Deus soberano e dominador, é o Deus que faz prevalecer as promessas que Ele deu à sua igreja. Não é homem, não é inferno, não é doença, não é o petulante, não é o exaltado, não é o orgulhoso, não é o inchado, que impedirá a igreja de toda a posse das promessas de Deus. E eles, entendendo isso, eles oram. E ele diz, Senhor, enquanto nós oramos, tu estende a tua mão. E a igreja que tem a visão da mão soberana que é estendida. Irmãos, eu vejo crentes muito medrosos. Depois que entrou a pandemia, parece que o terror e o medo por perdermos gente ao nosso lado, parece que tomou conta de tantas vidas, que alguns pararam de orar, cessaram de orar, cessaram de buscar a Deus, pararam, simplesmente estagnaram, e pararam com tudo de crescer, de desenvolver a sua fé. Sua fé é anã, e é por isso que não consegue mover a menor pedra à sua frente. Mas eu creio que eu estou diante de uma igreja que sabe do poder que Deus tem, da soberania de Deus, da soberania de Deus. Esta igreja, ela no meio da crise, ela não abre mão de testemunhar. Uma igreja relevante tem compromisso com a comunidade da fé, mas tem também compromisso com testemunho. Eles oraram em Atos 4:29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. E olha o que eles pedem: mata, manda um raio e racha no meio, serra uns pelo pescoço. Não é essa a oração. Olha só que tipo de oração. Nós temos que aprender com a igreja de Atos. Eles dizem, considera as ameaças deles. É como se eles dissessem assim, Senhor, eles estão abrindo a boca para nos amaldiçoar. Estão abrindo a boca para nos intimidar. Agora olha, observa a oração. Observa, Atos 4:29. Senhor, considera as ameaças feitas com a boca deles. E enquanto eles nos ameaçam, olha o que eles pedem: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra sem medo, com coragem. Como é que a gente traz solução para a crise, meu irmão? Como? Selecionando as palavras que produzem vida e rejeitando as palavras que produzem morte. Não aceite frases, não aceite afirmações, não aceite expressões que afastam os irmãos da igreja, que arrancam o homem de Deus e a mulher de Deus de perto um do outro. Aceite as palavras das sagradas letras, das sagradas letras. Capacita. Eles sentem que a crise causou um impacto
parece que querem, mas não tem condições. Aí é como um sedento que diz: Senhor, eu para caminhar eu tenho sede, me dá água, me capacita, abre meus olhos espirituais, para eu enxergar tudo que o Senhor quer fazer comigo no tempo da crise. O que nós não podemos, meus irmãos, é nos unir aos agoureiros. Quem aqui é crente de verdade ou se considera, levante a mão. Gente, levante a mão se você se considera um cristão autêntico. Se você é o que você diz para mim, com o ato da mão levantada, então fique com a palavra e não fique com história mal contada. Fique com a palavra. É a palavra que vivifica, é ela que restaura a igreja, é ela que levanta o fraco. Enquanto alguém amaldiçoa, eles dizem: não nos deixa ficar mudo pelo medo da intimidação. Como você está se portando diante da crise? Se intimidando? Vendo outros falarem mal da igreja? Mal dos teus obreiros? Mal dos teus irmãos e irmãs? Então você não está alinhadinho, bem bonitinho com o Espírito Santo. Você precisa se alinhar com a palavra de Deus. Amém? Eles oram e dizem: nos capacita. E eles dizem assim: os teus, e aí eles se nivelam. Servos, todo mundo é servo. Se é um chamado que Deus deu para mim e todos vocês, é de servo. E o servo não fica sentado numa poltrona o dia todo, com os pés em cima de outra, e dizendo: me traz a água. Não é assim que o servo no Velho Testamento ou na igreja primitiva ficava. Trabalhava, produzia. Jamais poderia um servo desonrar o dono da casa, pronunciando uma palavra que ofendesse o hóspede. Jamais. O Espírito Santo é sensível na vida da igreja. Não ofenda a santidade de Deus com palavras malditas, com palavras que não nasceram no coração de Deus para esta igreja. Selecione as suas expressões. Ele diz: Senhor, nós queremos combater a desgraça anunciando a tua palavra. Palavra. E diz assim: não é assim, olha, eu queria te dizer, não sei, não é desse jeito. Eles estão dizendo: nós queremos anunciar com ousadia. Meu irmão, eu quero te dizer que para ser uma bênção é assim. Opa, ousadia. O que está faltando é coragem. Tem gente que tem coragem para pecar, não tem coragem para ser santo. Eu não entendo isso, eu não entendo. Tem uma coragem para falar mal de alguém que eu não invejo. Se alguém achou que eu ia dizer é invejável, segura aí. Eu tenho a vergonha disso. Tenho uma coragem para falar mal de alguém, mas não tem coragem para se levantar e dizer: parem com isso, cessem com isso. A palavra de Deus tem que dominar no nosso meio, tem que prevalecer. Oh, glória! Coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. É não se deixar intimidar pelas palavras malditas. Eles, vamos lá. Deixa eu olhar o relógio de vocês, está mais atualizado que o meu. É, realmente, está mais. Gente, a terceira coisa que eles dizem no verso 30, enquanto eles oram, eles dizem assim: estende a tua
primeira consciência que eles têm é que nada do que acontece sobrenatural, olha para mim, não perca essa. Tem mensagens, pastor, que eu prego, nunca mais eu prego. Essa é uma hoje, desse jeito. Nunca mais, se eu não anotar, nunca mais. Pode ser de outro jeito, mas nunca mais. Ele diz: Senhor, estende a tua mão, para que ninguém se glorie de achar que é o produtor daquela glória, que é quem produziu aquilo tudo. Alguém dizia: olha, eu quero Paulo. Eu estou dizendo: não, Paulo não está com nada. O Apolo, Paulo é um mestre, e até Deus faz uns sinaizinhos, uns milagres por ele, mas eu quero Apolo. Apolo, quando fala, cada expressão vem carregada de um peso de glória. Eu disse assim: olha, eu prefiro Pedro. Ninguém passou por lá e a sombra tocou e o índio levantou, o camarada levantou. Ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo. Eu prefiro a simplicidade daquele pescador que onde passava e a sombra tocava lá, um dia começou gente sendo curada e levantar. Ele diz: mas nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro são alguma coisa. Deus é que é. Deus é que é. Irmãos, a coisa mais linda é a gente saber que o lugar nosso é aos pés da cruz, é humildezinho na presença de Deus. Nós temos muita gente em nossos ambientes que se acham produtores de milagres. Quando Pedro e João chegam lá, diz que ele estendeu a mão para o homem. A mão era de Pedro, mas o poder era de Deus. A mão é nossa, mas o poder sempre será de Deus. Amém? Agora, eu preciso fazer minha parte. O céu está à disposição nossa. Quantos querem assim? Irmão, se você não cresceu, eu ia te dizer: vai orar, rapaz, porque está feia a coisa. Está à disposição, céu, anjo, sangue de Jesus, palavra, perdão, tudo que você imaginar. Para a vida da igreja, minha, para a sua vida, para vivermos com vida abundante, com fartura de Deus em nós, com a abundância do Espírito Santo em nós. Agora, tem coisa que é a gente que faz. Orar é a gente que faz. Crer na mão dele é a gente que crê. Realizar sinais e maravilhas é ele que faz. Pregar e anunciar com ousadia é eu, não é ele. Ele dá a ousadia, ele dá a palavra, ele dá a revelação, ele dá a coragem. E ele só diz: me empresta a tua boca, que o resto é comigo, é eu que faço. Pregar a palavra com autoridade, depois de orarem. Tem coisas que nunca acontecerão na tua vida, na minha vida, na nossa casa, na congregação, no departamento, na igreja, no ambiente que tu trabalha, sem antes a gente pagar um preço. Há um preço a ser pago. Entenda isso. As coisas não vêm baratas. Elas não vêm assim, como um desperdício. Parece que tem demais e a pessoa tira pão para tudo que é lado. Tem demais. Não, você tem que olhar para o pão e sentir fome, vontade de comer. Aí quem tem o pão, ele até poderia, ele tira um pedaço do dele para te dar, porque ele vê o valor que você dá para aquele pedacinho de pão. Eles dizem assim: Senhor, depois de orarem, eles oraram, mas oraram crendo. Não é aquele negócio de orar assim. Às vezes a gente vê umas orações estranhas. Senhor, é o seguinte, nós temos aí sendo ameaçado por uma turma aí, mas é o seguinte, Senhor, se tu quer, tu faz, se tu não quer, tu não faz, se tu quer dar a palavra para nós estudar, se tu não quiser usar, não usa, não. Aqui eles entenderam que eles tinham um propósito, uma missão, eles foram salvos para algo, para ser um instrumento em tempo de crise. Ele diz: dá a nós a palavra com ousadia, nós queremos. Amém, glória a Deus.
ore, porque Deus já entregou a você algumas coisas. Tome posse delas, são suas. São suas. Tome posse. Queira elas. Deseje elas. Tenha sede por elas. Fome por elas. É tanto que eu já disse para Deus. O amanhã da nossa vida está nas mãos de Deus. Quantos concordam? Mas nós temos a liberdade individual. E eu já disse para Deus, o amanhã Deus conhece. Se algum dia, eu sei que tu sabe do que eu vou encontrar pela frente. Se eu vacilar e tu perceber, Senhor, porque Ele sabe, que eu vou me desviar, antes de eu me desviar, me mata. Me mata. Eu acho que a maioria dos crentes não consegue orar assim. Eles querem ainda fraco e desviado ficar, para fazer o mal, para dar ocasião à carne, para deixar a boca ser usada pelo diabo. Eu não tenho trégua com esse bicho, eu não tenho negócio com o diabo. Ou eu sou de Deus, ou Deus me leva e me deixa para sempre com Ele, mas a minha vida não tem espaço para Ele, nem para carne, nem para demônio, nem para inferno nenhum vai me tirar das promessas de Deus. Fomos marcados para ser do céu. Marcados. Quantos aqui estão vacilando, achando que são e não são? Se você não tem marca, eu não sei quem é teu, Senhor. Eu sou de uma terra que tem muito gado. Meu pai, um oficial, que vivia enfrentando contrabando de grandes cargas de animais. Um dia meu pai me disse, está vendo isso aqui, meu filho? Trouxe uma folha e me mostrou. Vários sinais. Um S, um A, um desenho que não tinha, para mim, sentido. Sabe o que é isso? São marcas. Que quando eu olho para o boi, eu procuro naquele banco de dados a marca. E eu olho para o boi, olho para a marca, olho para a marca, olho para o boi. E digo, isso pertence ao seu fulano. Porque a marca foi registrada dele nesse boi. Então, ferro. Só ferro no boi. O pai dizia, não cria marca, machuca. E não cria marca. Tem que ter ferro e fogo, meu filho. Bota o ferro no fogo e leva ao couro do animal. Chega a sair fumaça, ele dá uma corcoviada porque dói. Mas depois que tu tira o ferro, tu olha e aquele animal pode não saber. Mas tu que é dono sabe. Onde andar esse bicho, é no Brasil, no Uruguai, na Rússia ou na China, é meu. A marca é minha nele. Você foi marcado por Deus, pelo Espírito Santo. Você não é para ser do mundo, não é para ser do diabo, não é para ser uma vergonha, não é para ser um derrotado. Você foi marcado para ser de Deus, de Deus.